Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um podcast da Fábrica de Suplementos, o Podfá. E hoje comigo a presença ilustríssima Dr. Charles Vicari. Muito obrigado pela presença, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado. E também Heitor Salles, que é ex-atleta de atletismo e atleta de fisiculturismo. Bem-vindo, Heitor. Aí, valeu pelo convite aí. Bacana, show de bola. Tá, me conta aqui, ó, eu não sabia, mas já se conhece, né? Já conheço o Heitor de longa data, desde 99, né, Heitor? Que a gente 98, compete junto 99. aí. Não vamos relevar a idade, né? Ninguém fala da idade aí. Mas então tá bom, vamos começar pro Dr. Charles Vicari. Dr. Charles Vicari, mais conhecido como Vicari. Me diz uma coisa, da onde é que tu vem, cara? Então, eu sou natural, não tão natural assim, né, gente? Eu mudei. Natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Vim Bacana. pequenininho pra cá, aqui da Floripa, né? E estamos aí praticamente 30 anos entregando a idade, né? Bacana, show de bola. Como é que é a tua história aí no esporte, cara? O que te fez aí começar a treinar? Como é que é a tua história? Então, eu iniciei no atletismo, como eu estava falando aqui pro Heitor, aos 15 anos, 13 anos, né, em 99. E o esporte me impulsionou para várias coisas na vida, né? Entre elas a medicina. Então, se hoje eu estou na medicina, boa parte disso eu devo ao esporte, que me deu disciplina para estudar, né, e para ter os meus objetivos de vida. Bacana. Atletismo? Atletismo. Eu iniciei na prova de 100, salto em distância, arremesso de peso e provas combinadas. Bacana. Marcha cara. atlética, não, sacanagem dele. Com todo respeito aos O pessoal na atletas que fazem produção marcha. já separou né? um vídeo da marcha atlética do Dr. Vicari. Vai estar aqui embaixo um link passando aqui da marcha atlética isso aqui lá atrás. Lá. Bacana, show de bola. E aí, depois do esporte, do atletismo, o que tu desenvolveu? Então, aos 18 anos eu entrei no Exército, iniciei no pentatlo militar, que é uma prova combinada, né? Arremesso, lançamento de granada, tiro de fuzil, pista de pentatlo militar, Que massa, natação com obstáculo e corrida rústica, né? Então fiz esse esporte, fui atleta do Exército. Não tive um destaque a nível nacional, mas competia no batalhão, competia a nível estadual e tive bons resultados. Depois disso eu estudei, passei para a Polícia Militar, aí fui ser soldado na Polícia Militar aqui em Floripa e estava iniciando ali nas corridas, estava com um shapezinho bem mais leve, quase 30 quilos a menos. Sofri um acidente de moto, tive uma perda de performance bem drástica ali na questão de corrida e após a minha recuperação, após a minha cirurgia, decidi me dedicar para musculação. Então, crescemos um pouquinho nesse momento aí. Que legal, só pra vocês entenderem, tá? A gente tá aqui no 8º andar do prédio e ele veio de rapel, tá? Com a granada aqui, enlouquecido, subindo e correndo aqui, veio o Heitorzinho, veio de elevador e veio de rapel, o cara aqui é operacional. Bacana, show de bola. Fiz educação física também, né? Esqueci de falar. Fiz educação física nesse Inter. Cursou também, cara? Cursei educação física. Bacana, aonde? Na Federal, na UFSC. Na UFSC? Quando? Fiz 2004 a 2007... 2007, Cara, 2010. não tirei trote não, velho. Meu Deus. Pensa no meu Deve medo ser, agora. deve ser O cu por agora aí. fez assim, ó. Não passa uma agulha. Se eu dei trote desse cara, eu era sem noção, cara. Pô, que legal, cara. Bacana, show de bola. Então tá. Heitor, e tu, cara? Tu vieste de São Paulo? Nasci em São Paulo, mas me criei aqui em Florianópolis, vim com 5 anos de idade. Show. Pra cá, com minha família. Então, até me considero manezinho aí. Até quando as pessoas perguntam de onde eu sou, eu digo que sou daqui. Sou daqui né? já, até né? explicar. Né? Legal. E como é que é a tua história no atletismo, cara? Cara, assim como Vicari, comecei com 13 anos de idade também. Comecei como brincadeira, assim, só que logo tive um destaque, assim, em nível estadual. E levei o atletismo como esporte, assim, não só como hobby, mas levava a sério mesmo, né? E até época de faculdade e tudo, sempre continuei treinando, tive um destaque em nível estadual, fui campeão estadual várias vezes, campeão de Jogos Abertos. Depois, enquanto universitário, fui campeão universitário, brasileiro universitário, fui em nível universitário, eu cheguei a me destacar em nível nacional. Isso tudo na marcha atlética. Não, viajei, Parecido. não. Era 200 metros, né? 200 e 400. Bacana. Qual que é o teu recorde, cara? Cara, no 200 é 21 e 40. Não, desculpa. 21 e 56. Eu tenho 21 e 40, mas é manual, não é oficial. No 400, 48 cravado. E no 100, 10 64. Caraca, bicho. Cheguei a correr 100 algumas vezes. Qual que é o recorde mundial dos 100 metros das Olimpíadas? 9,58. Caraca, bicho,
Tu vê só, né? Olha só. Um segundinho. Um segundinho, cara. Mas um segundo é um caminhão. É meia pista aí. Caraca, que massa, cara. Um segundo 100 metros é uma infinidade. Tá, eu tô vendo aqui Ironberg na camisa, bodybuilder. O que tem a ver com o atletismo, essa parada de bodybuilder aí? Isso aí foi uma transição louca, assim. Eu fui, então, do atletismo minha vida inteira, né? Hoje eu tô com 36, até os 33, 34 anos aí eu tive... Posso dizer profissionalmente no atletismo. Vivia durante algum tempo exclusivamente do atletismo como atleta e a outra boa parte eu era profissional, treinador e também atleta, né? E em 2019 eu sofri um acidente de moto aí que... Outro também de moto. E que veio me tirar do atletismo, assim, eu vi que eu não poderia continuar no atletismo de forma competitiva, né, até como hobby, assim, uma corridinha ali. Só que cabeça de atleta é fogo, né, cara? A gente não consegue entrar em nada, assim, e fazer de brincadeira, né? Eu até vou te pedir a licença, assim, que eu encurtei a trajetória do esporte atletismo, porque na reunião aqui antes, tava batendo um papo aqui, ele falou, Jogos Olímpicos, 2 Olimpíadas até como treinador, né? Foi como treinador no começo, depois foi como guia. Não, na Paralimpíada eu já fui como atleta. Como atleta. Eu iniciei na seleção como treinador da seleção juvenil. E aí, só que minha participação em Paralimpíadas foi como atleta guia mesmo, em Londres e no Rio. Então ele foi 2 Paralimpíadas, Londres e Rio, como atleta guia, correndo lá do cara ali. E a gente teve que encurtar um bocado a história dele, né? Daí tá, aí conheceu, aí machucou na moto. Machuquei, tive que fazer cirurgia e tal. Como é que foi tua cabeça quando tu se machucou lá? Enquanto isso eu vou servir o doutor Vicário aqui, mais vontade, um pouquinho aqui do nosso vinho. Nós não temos patrocinador ainda, porque a gente... Tem um cachezinho muito alto, mas assim, ó, logo a sua marca pode estar sendo exposta aqui, né? Então tá bom esse vinhozinho que tu escolheu? Tá ótimo. Preferiu esse cordeiro com pele de lobo aqui? Já comprasse ele semana passada, me contasse, né? Comprei. Não vamos falar mercado, né, Jean? Não vamos falar mercado, não. Eles aí. Até pra não, Carrefour é foda, cara. Mas vamos lá. Beleza, ele machucou na moto... Sentiu algum impacto emocional? Me fala. Tive que ir pra cirurgia, né? E... Eu ainda queria, assim, competir, treinar para competir, pelo menos em nível estadual aqui. Eu já tinha voltado de São Paulo, saí da seleção, mas queria continuar competindo, mas eu senti que pós-cirurgia não teria condições de manter o nível competitivo, né? Aí fiquei meio deprê, fiquei bem chateado, assim. E a minha esposa ficava, né, pegando meu pé. Não, mas tem outras coisas que dá pra você fazer. Ela mas tu já tinha imaginado usar uma sunguinha. Não, é que tu é de bermuda, né? De bermuda. Tu é o Men's Physique, né? Men's Physique. Eu vou falar então assim, ó. Vou falar por mim, tá? Chama aqui a câmerão aqui, olha só. Eu jogava futebol, não era muito bom. Era péssimo, na realidade. Mas meu pai jogou no Grêmio. Era fascinado por futebol, desde pequeno, futebol. Daí em 2010 eu tomei um Yakult. Umas paradinhas, né? Por minha conta, fiquei muito forte, não preparei fisicamente e meu joelho, talvez o movimento produziu mais força que a articulação pudesse suportar. Tive um rompimento de LCA. Beleza, tudo certo, fiz a cirurgia, voltei pro futebol de novo, mais pesado que o Walter do Fluminense, deitando e rolando no jogo. E em 2014 fui jogar futebol de novo e quebrei o tornozelo. E aí eu vou dar um adendo a talvez o que tu tenha passado e vou te perguntar se tu também passou por isso. Eu fiquei depressivo, cara. Depressivo. Assim, ó, pra mim era futebol, corrida, sei lá o quê, futebol, sei lá o quê. Pô, eu fiquei deprê, cara. E aí o cara falou assim, amigo meu falou, o Alisson deve estar vendo o vídeo aí, um abraço pro Alisson. Falou, cara, por que tu não entra no fisiculturismo, velho? Eu falei, amigo, aquela sunguinha não vai me valorizar. Não vai dar uma credibilidade bacana. Não vai dar uma credibilidade, velho. E aí fui ver, cara, o cara era casado. Depois eu vou te fazer um questionamento sobre a tua rotina, que eu sei que é bem puxada. Mas o cara era casado, pai de família, nada a ver com o esporte, competindo. E que eu vi como aquilo impactou ele. E eu entrei na parada e era o que eu podia fazer, cara. Foi assim que tu sentiu, assim, com esse... no fundo do poço, sem ter o que fazer. Porque o cara pede, né? A vida inteira fazendo aquilo. Acaba quem tu tira aquilo do cara, como é que foi pra ti? Eu sempre acompanhei fisiculturismo, né? Sempre achei massa. Por ser atleta de alto rendimento, eu sempre entendi... tipo, o nível de esforço e dedicação que um atleta de fisiculturismo tinha que ter para chegar num corpo daquele, né?
Então eu sabia que não era simplesmente o uso das paradinhas e tal, eu sabia que tinha toda uma rotina e tal. Eu tô botando vinho do cara aqui pro cara poder falar abertamente depois, tá ligado? Tô tacando vinho aqui e dele vinho te alimenta a cavalo que tu vai abrir o jogo pra nós hoje. Então eu sempre admirei, assim, né? Só que nunca tinha pensado em subir no palco, né? Eu pensava em me aposentar do atletismo e depois continuar correndo ali por hobby e ser isso, né? Só como foi uma interrupção brusca, assim, não esperada, não cheguei a ter aquele momento tipo, vou parar agora com atletismo, uma coisa por vontade própria. Ficou esse gap aí, né? Tipo, pô, cara... E aí eu fiquei realmente, não vou dizer que eu entrei em depressão, assim, mas eu fiquei muito chateado, assim. Claro, tipo... Eu sou casado, tinha filho e tal, eu tentava não deixar transparecer muito, assim, pra não afetar a minha família, mas foi uma coisa que me deixou muito chateado. E minha esposa, queira ou não, ela percebeu, e ela ficava, né, falou assim, não, mas tenta outra coisa, deve ter alguma outra coisa, você gosta de musculação e tal, e ficou tentando me chamar, só que eu, tipo assim, musculação é legal e tal, mas, pô, eu não vou competir em musculação, nem pensava no fisiculturismo, né? Partiu dela essa ideia? Não de competir, mas de eu buscar uma válvula de escape. De eu buscar a válvula de escape. E aí veio um questionamento. Foi acidente de moto. Isso. Beleza. Vicari também, atleta. Deve ter competido na época dele também bastante e tal, né? E aí se lesionou de moto também. Como é que foi tua lesão? Cara, então, na época eu era policial, tava treinando pro curso de operações especiais, né? Tava bem focado ali. E um ônibus cortou minha frente. Então, eu bati aqui com... Coitado do ônibus, né? O tamanho da criança. Não, na época era magrinho. Pensando no estado do ônibus. Na época não era tão fortezinho, não. Não, se fosse hoje, era um ônibus a menos. Era um ônibus a menos aí na frota. E acabou que a minha ex, que tava agarrada em mim, né? Eu servi de airbag pra ela. Caraca. E acabou dobrando o peso, né? Então eu bati com um joelho e forçou. Teve uma fratura e luxação lá no quadril. Então o quadril ele saiu do lugar. E hoje em dia, depois de anos, né, essa articulação batendo ali, acabou adquirindo uma artrose. E durante a segunda cirurgia, eu tive que fazer 2 cirurgias. Na segunda, o médico, que é um erro, não é um erro médico, é uma situação comum de acontecer numa cirurgia, até pela abordagem que é realizada aqui em Santa Catarina, né, uma abordagem mais posterior, acabou lesionando o ciático. Então, nisso eu perdi também parte da movimentação da perna. Caraca. E é isso que me impede, hoje em dia, de ter uma performance melhor no bodybuilding, né? É uma das coisas que me mantém um pouco ainda afastado do palco. Quando eu consegui superar essa lesão, é porque diferente do Heitor, o Heitor foi competir no Men's Physique, mas é porque ele tem um shape de Men's Physique. Não adianta... A cintura é larga. Tu é muito bem, tu sabe muito bem, né, Jean? Não adianta eu tentar entrar numa categoria. A categoria que tem que caber em mim, né? Então a minha linha é de, no mínimo, clássico, né? Então quando eu tiver um quadríceps legal, um posterior legal, eu pretendo competir. Até lá a gente vai trabalhando. Acredito que com bons anos aí a gente consegue subir no palco aí. E na tua lesão, quando tu tivesse ela, como é que tu encarou isso pra ti, assim? Como é que foi tua recuperação? Foi horrível, né, cara? Imagina, eu tava treinando pra caralho pra fazer o curso de operações especiais, que é o COESP, né? Aquele do filme, da Tropa de Elite. Sim. Então, foi um baque total, né? Assim como o Heitor. Eu bati na véspera do Natal, então passei Natal e Réveillon acamado. Perdi 32 quilos, né? Esperando a cirurgia. Tu era magro, né? Tu era magro. Eu tava mais ou menos, tinha começado a musculaçãozinha e tal, tava com 90 e poucos quilos ali. Baixei pra 67, né? Tava com 99, baixei pra 67. E, cara, horrível, né? E dali, aí fiquei 1 mês acamado, saí dali, fui pra minha casa, fiquei mais 2 meses acamado, né? Caraca. Sem me mexer, deu escara, aquelas úlceras que dão na perna, né? Depois disso, mais 2 meses de cadeira de roda, mais 6 meses de muleta. Total de quê? 1 ano e meio? 1 ano afastado. O teu joelho dilacerou ou não? Não, o joelho não. Foi nele? O problema foi no quadril. O joelho só... Eu entendi que o abriu um beijo, saída ali da silica. E quando ele saiu, ele quebrou. Ele quebrou o acetábulo e quebrou um pouco do quadril. Teve enxerto ósseo ou não? Não. Não? Só que daí quando colocaram no lugar, acabou que ele arrancou a cartilagem ali. Não, então, mas é a mesma coisa. São anos ali, osso com osso, tá feia a parada. E aí me conta uma coisa, tu teve um pouco, tu sentiu a parte psicológica disso tudo? Total. E aí como é que tu fez, cara? Então, né, nesse momento ele foi bem ruim, eu tinha recém passado em educação física, foi quando eu comecei, tava manquinho lá, né? E daí os amigos me auxiliaram um pouco, né? Eu voltei à polícia paisano até pra ter algo pra fazer na vida, porque senão a gente fica meio puto.
Passei por um momento da vida ateu, assim, porque a gente fica descrente, né? Assim, pô, por que aconteceu isso aqui comigo, né, Heitor? O Heitor, que é mais religioso aqui, a gente até às vezes se pergunta, se questiona, não sei se foi o caso do Heitor, mas depois tu tenta entender que, cara, eu tenho minhas convicções, aqui não vou entrar no mérito, mas tudo tem um propósito. Então eu estava muito focado pra polícia e aquilo ali me serviu pra ver outras possibilidades da vida. Então hoje em dia eu vejo tudo de forma positiva. Pô, eu não fui operações especiais, mas, né, hoje eu sou médico. Bacana. Por quê? Só que eu decidi buscar outros caminhos, né? Então comecei a estudar, vi outros concursos públicos. A gente, né, Heitor, que a gente vem de baixo, a gente não tem tanta noção assim. Então, quando eu fiz 18 anos, eu nem sabia que era vestibular. Então, aos poucos eu fui estudando. Foi o exército que me proporcionou esse estudo, né? Eu até brinco, uma vez eu estava no exército, aí vi um tenente, um comandante meu estudando. E eu olhei pra ele assim, ô tenente, o que tá fazendo aí? Ah, tô estudando. Mas o senhor já é tenente, tá estudando pra quê? Não, eu quero fazer concurso pra promotor e tal. Assim, pô, legal, cara, né? E aquilo ali me incentivou a estudar. Aí, como eu era atleta do exército, decidi focar na educação física. Aí fiz educação física, não passei. Não, desculpa, fiz engenharia mecânica, que eu gostava, não passei, mas passei pra polícia. E no ano seguinte, que foi aquele ano que eu me acidentei, eu estudei e passei pra educação física na UFSC. E dali a gente foi estudando, criando gosto pelo estudo. Bacana. E a gente vê que o estudo salva. Eu costumo falar isso, né? O estudo e o esporte são as duas coisas que me fizeram hoje estar aqui como médico. Show de bola, bacana. Tu tá de dieta, tu quer comer, cara? Não, Come aí, cara. Bebe aí. Eu tô envergonhado. Eu fiz um questionamento antes do pessoal aqui, né? A fábrica questionou, né? Esse tá sendo um podcast diferente, né? Podia ter um whey aí, ó. Não, podia, né? Podia ter um wheyzinho, né? Mas assim, ó, esse podcast tá sendo um podcast número 5 da fábrica. E tá sendo diferente, tá sendo um estúdio aqui da agência Focus. Então um beijão pra Laurie e pra todos os colaboradores dela aqui, que tá fantástico, bacana o estúdio, né? Bem bonito aqui. E aí o Thiago questionou, cara, vocês querem tomar um vinhozinho, querem tomar uma cervejinha, um negócio? Aí o Heitor falou assim, cara, eu trabalho agora meia-noite até às 6 da manhã na academia Ironberg, que abriu agora aqui. E ele tá meio comedido ali, o rapaz, mas já saiu do palco, pode comer um pouquinho amendoinzinho, tranquilo, né? Me fala uma coisa, como é que é pra ti aí, cara, trabalhar de madrugada aí? Pegada, não vou dizer que é fácil. Não, que eu não trabalho, né? Que o meu não é remunerado, né? Trabalho é diferenciado, mas o Beca é teu trabalho aí, né? Eu tô solteiro aí, né? Trabalhador. Mais ou menos, eu trabalho, mas ninguém vê. Eu sou quase igual um justiceiro, das sombras. Justiceiro. Não, cara, O Vanderlei é piro. Fala aí, Vanderlei, que eu vou dar um abraço pro nosso amigo que não tá Sama. aqui. Doutor Sama, eu não vou nem falar que eu tô aqui, doutor Chico, mas... Samarone, meu grande amigo, aluno, parceiro, colega de profissão, referência também, assim como o doutor Vicari, que deixar o convite aberto. Baita médico, agora que ele viu o doutor Vicari aqui, e agora que ele tá vendo que a Globo vai vir buscar o Vicari e botar no Mais Você que é lugar, talvez ele venha também na próxima. Oferece bebida que ele vem. Não, ele foi convidado, ele não veio. Mas me conta, como é que é pra ti, cara, trabalhar de madrugada? Eu já tava um tempo afastado da sala de musculação como professor, né? Atuando só como personal trainer. Mas a proposta, o projeto da Ironberg, assim, como a proposta dela é ser uma academia referência no Brasil e possivelmente até no exterior, eu fiz questão de fazer parte, assim, desse projeto, assim. E em função da minha rotina, eu acabei assumindo esse horário da madrugada aí, da meia-noite às 6. Pra mim, que sou casado, tenho 2 filhos pequenos, minha esposa também trabalha fora o dia inteiro e tal, tá bem pegado, assim. É uma loucura, né, cara? Mas assim, cara, a gente sempre dá um jeito, assim, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito, encaixa ali. E parece que quanto menos a gente faz... a gente sente que menos consegue fazer. E quanto mais a gente faz, parece que eu tô fazendo muita coisa agora e sempre aparece mais oportunidade, eu acabo encaixando dentro do dia que parece que não tem mais horas disponíveis, mas a gente, por exemplo, pra vir aqui parecia ser uma coisa impossível, né? Pô, como que eu vou conseguir ir lá? Mas a gente sempre encaixa ali. O cachê é bom também, jeito. Né? O cachê é bom. O cachê ajudou bastante a convencer. Esse cachê é bom, para. E a rotina tá, né, bem puxada, eu trabalho na madrugada, saio, já emendo o treino, depois vou dar os personal, ou saio, dou as aulas de personal e depois treino, mas eu sempre mantenho o treino, né, na rotina aí.
E ainda depois tem que ir pra casa fazer o papel de marido e de pai também, né? Ter um tempo ali com a esposa. Vai mentirada agora. Começar a contar dinheiro na frente de pobre que é complicado. Crianças. O cara tá solteiro aqui, 2 são casados. Casado também? Semi. Mais ou menos. O homem deu uma afogada. Chegou a engasgar. Quase matei o Vicário agora. E não respondeu, tá? Então vamos golão aqui. Essa eu quero passar. É candidato, eu vou... Tamo namorando. Ah, show. Pô, me pega de surpresa, né? O que eu vou responder, né? Não, casado bacana. não, mas namorando. Falar em namorando, falar em casar, tal, não sei o quê. A gente tá aqui, eu tô com 35, tudo 36, né? Então a mesma faixa etária. Dr. Vicário, é médico de esporte, né? Trabalha com pessoas que buscam qualidade de vida, que buscam emagrecimento e também com a parte de atletas, né? Aí questionei o Dr. Vicário. Dr. Vicário, essa parte esse uso de esteroides, anabolizantes, né? De recursos ergogênicos que nem sempre são anabolizantes, né? Mas o que isso pode impactar na parte de disfunções erétil, né? Da disfunção erétil e o quanto que esse assunto de virilidade, de impotência, de libido, a gente pode falar aqui no programa hoje, porque eu acho que tá em alta isso pra ti, né? Como é que é pra ti isso aí? Assim, já não tem uma consulta que não aborde sobre sexo, né? Em primeiro lugar, aquilo que eu te falei, né? Sexo é tabu. E em pleno 2021 ainda é tabu na sociedade. Então, eu costumo conversar bastante com meus pacientes, né? Porque é algo que tá no dia a dia. Tadalafios com crônico, assim, tadalafiozinho, capota, tomar tudo. Quem que falou? Teve um... Alguém na academia que falou, né? Que eu tô tomando tadalafil pra aumentar a vasodilatação. Aí o outro falou, só se for a vasodilatação da rola, né? Então... Mas nem como pré-treino funciona, cara? Não, ele vai aumentar a vasodilatação, mas não precisa necessariamente utilizar como pré-treino, né? Ele melhora, assim, a distribuição de micronutrientes, mas, lógico, tem um efeito principal, que é a vasodilatação no pênis, né? Sim. Então, é utilizado para isso, mas também para outras questões. Então, numa dose um pouco menor, pode sim ter um ganho na performance esportiva. Show de bola. Bom, te interrompi, mas aí tá, parte de disfunção, potência e tal. Então, voltando sobre a questão de libido, né? Libido é algo multifatorial, então... Em primeiro lugar, lá no meu consultório só tem uma cadeirinha, né? Até eu estava conversando com um arquiteto, ele bolou lá 2 cadeiras assim, não. Aqui no meu consultório é eu e o paciente. Por quê? Às vezes vai lá você, né? Ou vai o paciente e a esposa, e o cara fica comedido, ou a esposa fica comedida. Porque às vezes o problema de libido não é o parceiro, é ele que não está bem consigo mesmo, né? E às vezes isso gera uma briga no casal. Então, para deixar o paciente confortável, tranquilo, e é o momento dele de conversar, né? Com o médico, com a pessoa. Então, é papo reto. É um e outro. Não existe mais um na consulta, né? Bacana. E o cara consegue se abrir, né? Exatamente. Pode ser a imagem dele mesmo, né? Pode ser a mulher do bagaço, às vezes, vai saber, ou o cara, não sei. E pode ser a parte hormonal, estresse. Quais são os fatores que influenciam o cara ter mais ou menos libido? Então, libido é algo multifatorial. Muitas das vezes está, sim, ligado à questão hormonal, mas não só hormônios, né? E daí, porque se eu falar que só a questão hormonal, tá, regulei a testosterona. Porra, doutor, mas eu continuo fudido, não tá legal. Porque como é que você tá com a sua cabeça, se você tem contas a pagar, tem algum projeto que tá te incomodando, tem ansiedade, que a gente conversou, a saúde mental também é importantíssima, né? Então, você tá bem com o seu corpo, tá bem com a sua parceira, tá conversando, tá tendo estímulo durante o dia, né? Pro homem, é difícil também, a gente tem que se preparar, né? Então, é uma questão que a mulher tem que ter o estímulo durante o dia. Então o homem mandar, pô, e aí gatinha, e aí gostosa, como é que tá? Falar com a sua parceira, mandar uma mensagem durante o dia, falar uma putaria, que é pra ir preparando pra chegar no final do dia, ela ter vontade de fazer, claro, né? Claro. É um processo, né? É um processo total. Não é só, né? Assim como tem as preliminares no sexo, tem as preliminares do dia, né? Então é importante ter essa conversa de falar assim, ó, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não durante o sexo, lógico, né? Senão acaba o cara bruxando. Mas, né, previamente falar, ontem a gente fez assim, não gostei, fez assado, daquele momento foi bom, aquela posição foi boa, aquele jeito que tu tocou no meu clitóris foi bom. Isso tudo tu consegue abordar na tua consulta, cara? A gente vai conversando, né? Minha consulta dura mais ou menos 1 hora, às vezes extrapola, e eu falo, cara, eu tô ali até meia-noite. Pô, que né? bacana isso, porque o meu paciente não sai com dúvidas. Né? Então essa questão é uma questão importante. E o sexo, ele faz sempre parte da consulta, né? Melhora, assim, com hormônios? Geralmente sim, né? Os pacientes estão sempre decolando, né? Essa é um elogio, né, Heitor? Tem cara que canta pneu, né? Porque tem muito, né? Tem cara que canta pneu às vezes, né? Tem que dar uma derrapada. Tem os rubinhos, não, porque né?
excesso de hormônios, o cara vai lá e não durou o tempo que tinha que durar. Aí entra a questão da saúde mental, né? Da ansiedade, principalmente. A ansiedade é algo que está ligado à ejaculação precoce, né? Às vezes ele está afoito, né? Está se cobrando muito. Então, tanto a questão de não ter a ereção, quanto de ter uma ejaculação precoce. Isso aí tá ligado com a ansiedade. Show. Vou fazer um gap da ansiedade mais tarde contigo. Bora. Tá? E quero questionar a parte hormonal agora do Heitor. Que o Heitor, né, como foi dito antes, ele veio do esporte é um esporte que não é um esporte considerado um esporte resistido, um esporte aeróbico. No meu caso era anaeróbico porque... Potência, né? 20 segundos, 10 segundos e tal. Não foi fundista, então era velocista. 200, velocista, né? Show de bola. Mas era um esporte que tu fazia o uso de repetições específicas como faz um fisiculturismo. Era correr, preparação, parada, parede. A musculação, no meu caso, era coadjuvante do esporte. Fortalecimento, recuperação. Tem, claro, a musculação é importantíssima em todos os esportes por ganho de força, potência, mas o gesto técnico, o treinamento específico é mais importante, né? Tá. Mas sempre aliado à musculação. Show. Mas nunca tinha treinado com o objetivo, tipo, no fisiculturismo, que é moldar o corpo, que daí são estímulos diferentes. Né? Tá. E aí tu começou no fisiculturismo e o teu ganho de peso, que tu mencionaste também ali na nossa bate-papo antes, teu primeiro ano pós-cirúrgico, né? Foi pós-cirúrgico do joelho, e aí consultou com o Dr. Vicari, que é o teu médico hoje, é isso, né? E depois de um ano, como é que foi teu ganho de... Na verdade eu não comecei no fisiculturismo, né? Eu meio que caí de paraquedas. Eu acho que foi uma coisa natural, assim, isso que foi legal. Porque eu sofri um acidente, teria que fazer cirurgia, fiquei aquele período ali meio deprê e tal. E a minha esposa, né, ali me incentivando a fazer alguma coisa, e na época o Vicari me chamou, falou assim, Heitor, tu vai ter que fazer cirurgia? Eu disse, vou. Dele, então vem aqui no consultório, vamos conversar. Já se conheciam, né? Já. Do atletismo? Isso. Ah. Aí sentei lá pra conversar, ele falou, cara, tu vai ter que fazer cirurgia, vai ficar um tempo parado aí, vai perder muita massa e tal. Como que tu tá da cabeça? Aí entrou toda essa questão, né? A gente teve uma conversa ali longa, assim, né? Daí eu falei, né? Eu me abri e falei assim, cara, tô triste, tô bem chateado e tal. Daí ele, tu tem esperança de voltar a competir no atletismo ainda? Daí eu assim, cara, de forma competitiva, tipo, em alto rendimento, eu acho que vai ser difícil, né? Apesar dos médicos falarem, né, que não, tu vai voltar com o joelho melhor, mas não sei, a minha cabeça alguma coisa dizia que não ia ser a mesma coisa. E realmente hoje eu vejo que não é. Se eu fosse tentar dar um tiro, assim, eu vejo que o joelho não ia responder da mesma forma. E enquanto atleta de atletismo, eu sempre fui extremamente cauteloso, assim, com qualquer coisa que eu tomava, né? Suplemento, eu tinha muito medo de tomar qualquer suplemento. O comitê pega pesado, né? Não tomava nem água dos outros, assim, mal e mal, porque a gente tinha medo, assim, qualquer coisinha ali pode cair no antidoping e tal. Eu, como atleta guia, eu também estava sujeito a fazer o controle de dopagem, então a gente tinha que tomar muito cuidado. Nunca fez o doping? Não, nunca cheguei a fazer o exame, mas acompanhei várias vezes. A gente foi abordado junto, eu e o meu atleta, ele fazia, eu fiquei ali. Mas o atleta guia é tão responsável quanto o próprio atleta ali, né? Então, se um cai, o outro também é prejudicado. E quando ele perguntou se eu ainda continuaria competindo no atletismo, eu falei que não, dele assim, então vamos tentar um tratamento aí que pode te ajudar, tal, que é o tratamento medicamentoso, hormonal ali, né? E ele ele sabia de toda a minha cautela, até medo, assim, com essa questão, né? Ele me deu uns artigos, lê esses artigos aí, entende. Era pra acelerar a recuperação dele. Pra melhorar o pré e o pós-cirúrgico, né? Depois já começou antes, já isso? O ideal é fazer... Todo mundo que vai fazer uma cirurgia, né? Que vai ficar acamado, ele vai perder massa muscular. Vai ficar com perda de mobilidade. Então, para minimizar esse estrago, o ideal seria utilizar, desde que tenha indicação e desde que tenha condições de receber, né? Fazer o uso de hormônios para minimizar o pré-operatório e aumentar a recuperação muscular, né? Ele tem um retorno mais rápido, tanto ao esporte quanto à sua atividade do dia a dia. Show, bacana.
Aconteceu isso aí contigo? Foi isso. Ele me chamou, até não era uma coisa que passava pela minha cabeça, até porque, como eu falei, né? Aí o louco cheio de receptor. Caiu a primeira, pum! Caiu a segunda. Cara, vamos competir? Foi isso que aconteceu? Porque, pô... foi mais ou menos isso, assim. Loucura, aí cara. eu li os artigos que ele me passou e tal. Ele falou, cara, a gente vai fazer os teus exames, vai ser uma coisa bem... né? Eu sou médico e tal, né? Eu conhecia já ele, sabia que ele estudava isso e tal. Então, isso me deixou mais seguro. Não, e aí é o seguinte, o cara cheio de receptor, caiu a primeira dosezinha, né? Pronto pra ter ganho. E aí deu um up no garoto já. Foi isso? Foi isso aí, e eu não comecei a fazer o tratamento, o Vicari também não me chamou lá com, vou chamar o Heitor aqui, vou socar a bomba nele pra ele competir. Não, ele queria realmente, acho que ele viu assim que eu fiquei, né, chateado, meio deprê ali com a situação, e ele sabia que poderia me ajudar tanto na questão de recuperação pós-cirúrgica, né, na qualidade ali de muscular, preservação de massa, mas também na questão emocional, assim, né? Tipo, a questão hormonal ali afeta bastante, e foi realmente o que aconteceu, assim, sabe? Me ajudou muito psicologicamente, assim, né? E tanto a minha esposa já falava, ele falou, cara, aproveita e se joga na musculação, tu não vai mais competir no atletismo, mas, pô, treina, tu sempre, né? Eu sempre achei legal, sempre achei massa ser grandão e tal, só que no meu esporte não permitia isso. Não tem como, né? Eu tinha que ser muito forte, só que muito leve, então não podia desenvolver muito. Ele falou, não, se joga aí e tal. Como que chama tua esposa, por gentileza? Gabriela, louca pra tirar o cara de casa. Cara, atleta a vida inteira. vai fazer alguma coisa, me deixa em paz. Roda, limpando e reclamando. Sai de casa, vai treinar, moço. Sai de casa uma vez. Mais ou menos. Brincadeira, Gabriela, brincadeira, mas deve ter um pouquinho de verdade isso aí. E aí? Melhor eu nem saber. E aí foi louco, cara, porque foi exatamente isso que tu falou, né? Pô, eu fui atleta há 20 anos. Nesses 20 anos, meu percentual de gordura, quando eu tava gordo, era 8%. Imagina, tipo, vida inteira, 5, 6% de percentual de gordura. Muito forte, apesar de não aparentar, era magrinho, né? Nessa época eu tava pesando... A época de auge, eu pesava 80, 81 quilos. Já não era tão leve assim, mas... né, em vistas de hoje, assim. Então, quando entrou com a dosagem ali, que foi dose de reposição hormonal mesmo, aliás, ele pediu um monte de exame e, coincidentemente, minha testo... como que é? Minha testo minha, assim, né, normal tava bem baixa, endógeno tava bem baixa até, assim, para um cara que foi atleta de alto rendimento, tudo e tal. E com a dosagem mínima ali que ele passou, assim, cara, em 2 meses, assim, já foi um absurdo, assim, tipo, comecei a evoluir, assim, em meio ano, assim, eu já tinha ganhado mais de 10 quilos. A tua cirurgia foi quando? Foi em agosto do ano passado. 35 anos. E, assim, o cara atleta a vida inteira. Deve, né, receptor pra caramba, estímulo, né, muscular pra caramba. Mensagem direta pro hipotálamo produzir hormônio, né? Mesmo que seja uma prova, um tipo de estímulo que não é tão resistido assim, mas a idade dele tem a ver com isso, né? Deve ter um monte de cara agora nos vendo aí com 30, 35 que deve estar assim, não percebe às vezes que tá com mais sono, mais indisposto. Hoje o cara tá voando, trabalha de madrugada, 2, 3 filhos aí, né? Pô, o cara tá voando, assim, né? Mas eu digo assim, gente que tá vendo a gente aí, homens dessa faixa etária, me fala, existe alguma analogia que a gente pode traçar disso? Não, total. E boa parte da disposição do Heitor vem do uso hormonal, né? É o que mantém ele de pé, né? É o que mantém ele conseguir levar essa rotina pesada que ele tem. E é uma questão muito atípica, né, Jean? A gente fala que a partir dos 40 anos, o homem começa a perder a testosterona, né? A prejudicar essa fabricação natural, né, pelo testículo. Mas não é dos 40 em diante, né? Não é ali, ó, pô, fez 40, vai começar a cair. Isso é uma individualidade biológica. Então, alguns homens antes, outros depois. Eu com 32, a minha testa estava em 250, pô, tava horrível, né? Sim. Então, eu com 32 fui obrigado a fazer uma reposição hormonal. Eu tenho pacientes com 57, 60 anos que a testa do cara batendo 900 já, 850, 900. Pô, o cara tá voando. Se eu mexer nele, eu vou estar fazendo um mal. Isso chama iatrogenia, um erro médico, né? Eu vou estar causando um mal ao paciente.
Então eu simplesmente, pô, cara, parabéns, tô quase com inveja de ti aqui, né? Aperta a mão, passa uma vitamina, ajusta uma outra coisinha ali, ó, simples, e ó, vai curtir tua vida. Nem sempre a parte esteroidal, né? Nem sempre são os hormônios que vão fazer diferença, né? Os hormônios vão fazer diferença para quem tem deficiência, né? Geralmente quem me procura tem sintomas de baixa testosterona e acaba saindo muito hormônio do meu consultório. Sim, eu prescrevo muito. Por quê? Porque tem necessidade. Sim. Mas tem esses casos raros, né, que aparece lá. Eu até conto nos dedos. Porque como eu atendo pacientes com queixa de indisposição, ganho de gordura, libido baixa, geralmente está associado, né? E esse pessoal que vem, que está com a testosterona boa e vem para se consultar comigo, é um pessoal que está pensando em envelhecer de forma saudável, que não tem queixa. Ele está preocupado em envelhecer de forma saudável. Sim. Então esses caras não têm queixa. E, correlacionando, ele está com a testosterona boa. Tá? Então, varia de caso para caso. Geralmente é a partir dos 40. Mas não é um reloginho, bateu 40, agora sim. É individual, uma ciência humana, né? Exata, né? Que bacana assim, ó. Mais uma vez agradecendo a presença do Dr. Charles Vicari aqui, do Heitor Salles também, mas assim, pra gente que tá gravando aqui, eu e o Heitor, que já trabalhamos com isso, mas quem tá em casa hoje, isso aqui é uma raridade, cara. Né? Trazer alguém com um profissional que estuda como o Dr. Vicari, que a gente sabe que ele estuda bastante, tá sempre viajando aí, e o Instagram dele vai estar aqui embaixo depois, né, durante toda a entrevista dele e depois do Heitor também, assim como o meu, da fábrica e da agência, mas é a oportunidade de repente, para quem tá em casa, nunca teve contato, né? A gente tá falando assim, pra nós é muito normal isso. O cara passa o dia inteiro falando, estudando, trabalhando e vendo. Mas, cara, isso aqui é escalonado. É internet. Então, a quantidade de gente que está em casa nos assistindo agora, que não sabe que às vezes pode estar com um hormônio baixo, às vezes pode ser vitamina D ou B, não sei, né? E aí tá tendo contato com o Dr. Vicari, que tá trazendo de maneira bem eloquente, bem aberta aqui, o trabalho dele como médico esportista, que busca qualidade de vida, performance e emagrecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado por isso. Não, eu te agradeço, Jean. E é aquilo que tu falou, né? Cara, a libido vai ser lá a última coisinha que vai cair, né? Então, quando a libido tá ruim pela testosterona, é porque o cara tá na merda, né? Mas antes disso, ele começou a ficar indisposto, começou a ficar cansado com mais frequência, não consegue levar o dia inteiro no seu trabalho. Fica meio chateado, meio cansado da vida? Fica meio mal-humorado também, né? Começa a acumular gordura, começa a ter dificuldade de ganho de massa muscular, começa a perder massa muscular. Então, a libido, que o pessoal acha que, não, eu tô com a libido boa. A libido é a última coisa a cair, né? E por que o Vicari fala tanto sobre hormônio? Cara, né, vocês já fizeram uso de hormônio, vocês já foram na farmácia, parece que o cara tá comprando cocaína, pô. Né? Então, o preconceito já começa lá. O preconceito, na verdade, preconceitos e pré-conceitos, pré-concepções. O preconceito já começa na faculdade de medicina. Né? Eu, por exemplo, Jean, eu tive... Chuta aí quanto tempo tu acha que eu estudei sobre testosterona na faculdade. Na faculdade que... Tu tens aí a faculdade, a parte de graduação são 5, 6 anos? 5 anos? 6 anos. Hormônio, vamos lá. Hormônio e testosterona. Quanto tempo que eu estudei? Cara, vou chutar aí uns 2, 3 semestres. 2 horas. 2 horas. Por isso uma aula de 2 horas. E assim, ó, tendo toda aquela cautela de falar sobre hormônio, mas, pô, veja bem, é para um uso raro, não sei o quê. Um professor muito bom, por sinal, né? Mas que comedido ali por todo esse preconceito que existe. Ou seja, cara, se numa faculdade de medicina, que é onde tem que aprender essa parada aí, né? Em 6 anos, eu passei 2 horas e ainda com uma visão pré-julgada, né? O que a gente vai falar do restante? É por isso que a mídia fala mal. É por isso que todo mundo se baseia sobre notícias, né? Porque ninguém estuda essa parada. Então tem que estudar. Tem que sentar, tem que estudar, tem que ver. Mas o hormônio vai crescer. Ele foi criado para isso. O hormônio vai aumentar o hematócrito, vai deixar o sangue grosso. Ele foi criado para tratar anemia, né? Foi criado para ganhar massa muscular, foi criado para tratar doentes. Aí tu pensa, cara, se para aquele cara que tá fudido, tá acamado, uma oxandrolona, por exemplo, é utilizada para um queimado, né? A oxa é utilizada para um queimado, uma testo é utilizada lá para um cara que tá acamado. Se para aquele cara que tá ali ruim, né, com vários órgãos ruins, não tem problema, por que eu não posso usar? Né? Se eu tô com minha saúde plena, se para ele não fez mal, para mim menos ainda. Então tu tem que saber que hormônio tu vai utilizar, se tu pode, se não pode, se tá bem. Então, como o Heitor falou, cara, eu pedi uma bateria de exames para ele. Pô, tá tudo bem, tá com a saúde boa, tá com a saúde tranquila, show. E eu entrei com uma dose de estudo, tá?
para recuperação de massa muscular de 1/3 do que poderia ser utilizado. Justamente para ter cautela, porque a gente tem que utilizar a menor dose possível que seja efetiva. Resposta, Pô, né? é aquilo que a gente falou, low dose. Né? Low dose, né? Interessante, sabe? Porque assim, olha só, a gente tá falando aqui de 2020, né? Vamos supor que tu começou em 2021. A faculdade foi em 2015? 2014, tá? Falando de hormônios, falando de remédio, de recursos que estão aí para serem utilizados, correto? E aí vem o Marlboro fazendo propaganda de cigarro em 1970. Por quê? Porque é indústria, né? Não é verdade? Quantas marcas e quantos laboratórios a gente tem no Brasil que produzem testosterona igual até as que a gente usa em uma farmácia? É um só. Era 2, né? Agora saiu de linha o Durateston, só temos uma. Então a gente virou refém, né? Vira refém. Por quê? Porque daí vira monopólio, né? Então assim, ó, tudo acaba sendo mercado, dinheiro, não é verdade? E às vezes não é nem interessante, né, já? Te dou um exemplo, só fugindo rapidinho aqui. Para tratar a osteoporose, por exemplo. Nós temos a Deca, cara. A Deca custa 20 pila na farmácia. É um medicamento excelente que pode ser utilizado, né? A Deca Durabolin, a nandrolona, né? Foi o Ben Johnson aí foi pego no Olimpíada de 88, né? Não, 92. Foi com o Stan. Foi o Stan. Mas a nandrolona também foi um caso de doping. Ciclista, né? Não me recordo. Não foi? Mas enfim, né? Depois a gente passa aqui a informação correta aqui, né? Depois a gente corrige nos comentários. Isso. E a nandrolona, então, que custa R$20, tá? Pode ser utilizado para... Lance Armstrong. Não lembro. Não, ele foi EPO, se não me engano. Dele era eritropoietina. Eita, nós. Então tá bom. Põe umas droguinhas. Então, vamos lá. Tem a Deca, que custa R$20, que trata a osteoporose tão bem quanto o ácido zolendrônico, que é uma medicação que custa R$1.500. R$1.000. Então, qual que é o interesse da indústria? Essa que custa 1.000 ou custa 20? Né? Vamos um pouquinho mais longe, essa questão do Covid. Não vou entrar no mérito porque não estudei. Mas temos lá o Anita, ali, como é que é o nome da parada? A cloroquina, né? Não estou entrando no mérito porque eu não estudei, né? A gente tem que opinar sobre o que sabe. Eu não sei, meu negócio não é Covid. É um bate-papo. Mas tem lá a cloroquina que custa 10 pila. E um medicamento lá que custa um caminhão. Literalmente, custa 20 mil, 50 mil reais a dose. Lógico que a indústria vai fomentar aquele que ela vai ganhar muito mais dinheiro do que aquele outro que ela não tem nem direito mais à patente. Se funciona ou não funciona, não sei. Eu não verifiquei os estudos. Mas tem uma grande chance de ter um marketing, né? Uma chamada... Né? Interesse, cara. Lá, um viés. A gente sabe aí de estudos que já foram financiados pela indústria de medicamento para algumas coisas que... Interesse financeiro, né? Com certeza. Não, a ideia nossa aqui não é nem falar muito sobre isso, mas é para alertar. A gente tá falando de 2015 para frente, que é a época que o Vicari começou a estudar sobre isso na parte da medicina, e de outras substâncias que não são para a saúde e que são estimuladas e fomentadas em grande escala em detrimento do mercado, né? E aí hoje, talvez, pela falta de conhecimento, até mesmo muitas vezes os próprios acadêmicos de medicina, né? E o pessoal que não tem conhecimento, às vezes atletas ou, sei lá, pessoas que querem ter algum tipo de resultado, acabam usando de maneira indevida, né? Doses muito mais altas, porque assim, por exemplo, estava comentando aqui com o Heitor foi top 2 no Sardinha faz menos de um mês, né? Faz uma semana que o Heitor foi top 2 do Sardinha, que é um baita campeonato da Pro League, gigantesco, com um investimento muito alto, né? E ele tava comentando que ele foi top 2 usando doses muito baixas, porque ele teve acompanhamento médico, teve um exame de sangue. Cara, quantos atletas não estão ali no palco com um coach? Coach de porra nenhuma, né? Bom, tu conhece, cara, né? 6 anos de graduação, mais pós, nunca parou de estudar. Ninguém sabe se ele tem mais massa magra ou encefálica. O louco não para de estudar. É verdade, mas é verdade. 2 faculdades, vim estudando. Daí vem um cara, um coach de internet, que o cara passa dieta, passa treino, ele passa o ciclo do cara, ele vende a droga pro cara, tudo por R$190, não é verdade? Não é verdade? E aí, quantas pessoas não deu um backstage perguntar o que estava tomando? Você falou, cara, eu tenho um médico aqui, tô fazendo doses baixas, e o cara, não, tá mentindo, não é verdade? Na verdade, desde o início, assim, eu tive uma resposta muito rápida, assim, né? O Vicari tá aí, que fez todo o acompanhamento. E as pessoas, né, perguntavam, assim, óbvio, às vezes, assim, tu cresce, de repente tem, até como
ter um ganho ali expressivo até determinado ponto de forma natural, mas quem já tá ali mais no meio ali já imagina assim, tomou alguma coisa e tal. E quem vinha e perguntava assim, quem era mais chegado, o que tu tá tomando e tal, eu falava. Pra quem não conhecia, eu não falava, né? Não tem porquê, mas quem era mais chegado e tal, eu falava, não, tô tomando assim assado, passei no médico. Para, deixa de ser mentiroso. Isso é mentira. Eu, não, tô falando, cara, tá aqui, ó. Teve gente que eu até mostrei a receita aqui. Não, tá aqui, ó. Impossível, cara. Pô, meio ano tu ganhou mais de 10 quilos aí, tá seco, tá grande e seco aí, 11% de gordura. Assim, cara, tá aqui, ó. Só que assim, ó, vocês não estão levando em consideração que eu não comecei a treinar, eu não comecei a tomar hormônio e treinar no mesmo tempo. Eu treinei 20 anos e depois de 20 anos mantendo dieta, rotina de treino, percentual de gordura a vida inteira abaixo de 8, eu comecei a hormonizar com vistas ainda à saúde, nem foi com vistas a ficar grande. Então é óbvio que a minha resposta vai ser melhor do que um cara que começou às vezes tem cara que começa a ciclar antes mesmo de começar a treinar. Sim, exatamente. O cara começa a ciclar assim, agora eu vou começar a treinar. Eu vou esperar fazer efeito o hormônio para começar a treinar, pô. E aí o cara quer comparar o resultado com alguém que treinou mais de 20 anos. Então... Tem um monte de coisa no meio, né? Tem toda a disciplina, né? O cara que faz atletismo aí, que passa a vida inteira, às vezes não sei, né? Mas a imagem que eu tenho, tá? Correndo às vezes no escuro, uma pista que não tem iluminação, sem investimento do estado, do país, né? Pra isso, né, cara? Porque, vamos dar um exemplo que não vamos muito longe. Aqui Não, exemplo muito longe. Canoagem. Não foi que agora que os caras fecharam a canoagem no Brasil, acho que o comitê de canoagem encerrou as atividades. Encerrou. Entendeu? Tipo assim, então olha só, atletismo, cara. O cara precisa de um tênis, às vezes, comida, ganha um bolso atleta que é uma miséria, entende? Mas passou por tanta dificuldade e agora o quanto talvez isso não tenha incentivado, estimulado tu a ter um cara com mais disciplina, um cara que tolera mais a zona de desconforto, o limiar de dor, né? Um cara que come melhor, às vezes tem mais sinalização de vários tipos de substâncias que fazem o transporte daquele hormônio para dentro da célula. O cara tava pedindo aquilo, né? E assim com um vício de atleta, né? Que o cara que não gosta de perder, né? Não gosta de perder, ninguém bora na prova de 200 metros pra perder, né? Com certeza a mentalidade que eu trouxe do atletismo fez toda a diferença, assim, né? Então é até legal a gente estar falando disso assim abertamente, porque como o Vicari falou, é um tabu ainda, né? Eu chego na farmácia com uma receita médica ali, que, cara, tem todos os dados do médico ali, tá tudo certinho. Eu não chego. Eu quero isso aqui, tô nem aí, cara. Estudei sobre isso, mas a gente não pode ficar assim. É isso que tem que falar. Não pode ficar assim. O cara vai na farmácia com medo, cara. Às vezes o cara parece que o cara... mas eu não vou, mas o cara se sente, né? Pô, tô tomando alguma coisa aqui. O que eu vou falar é a reação, às vezes, da própria pessoa da farmácia. Tratado, né? Eu chego lá normal, entrego a receita, eu queria ver essa medicação assim. Cara, tem cara que olha assim pra mim, assim, me olha de cima e embaixo, assim, tipo... Pô, tu vai usar essa medicação aqui? Tu não deveria estar usando. Tipo, cara, tá ali a receita, o médico prescreveu, tá ligado? Então, e é outro profissional também, né? Então eu acho que assim, que também por causa disso, né, de tabu médico e essa recepção que a gente tem, assim, na farmácia, no meio da sociedade, faz com que muitas pessoas procurem o mundo underground. E aí vão buscar, não buscam um acompanhamento médico e mesmo na hora de comprar não compram em meios legais porque não querem passar por esse constrangimento, assim, né? E uma hora a conta chega, né? Quem deveria abraçar acaba afastando esse pessoal, né? E daí tá lá o coachzinho, tá lá o Zé Droguinho na academia que vai recepcionar esse cara bem, né? Então, te dou um exemplo já. Esse tempo foi o meu consultório, um gurizão de 18 anos. Não tava treinando bem, tava lá fazendo sua, né? Malhando. Sim. Malhava, fazia sua alimentaçãozinha mais ou menos e foi a mim pra usar hormônios. Cara, isso é barato, né? Aí o cara pega uso de substância que ninguém sabe qual foi o laboratório, porque, cara... Não sabe nem o que tem ali dentro, né, gente? É um Breaking Bad da parada, né? É um Breaking Bad, né? É um Heisenberg que vem de um negócio que não vem dosagem, nem sabe se o óleo é o óleo... Bem colorido, quanto mais fluorescente, né? Esse é potente. Esse cheiro de... né? E aí tá, daí acaba tendo uma série de complicações aí e depois a conta sai cara, né? Aí depois a culpa é do hormônio. Né? Mas vai na balada e gasta 200 mil ou 2 mil reais num camarote, né? Paga e sobra a consulta. Não é verdade? Não é verdade? Né? Isso aí, né?
Eu acho que é isso aí. Agora sim, ó, vamos só dar uma mudada no nosso, vamos dar uma limpada nesse assunto aqui. Doutor Vicari, esses dias eu tava no seu Instagram vendo lá e percebi que tu lança várias caixas de pergunta pro pessoal interagir contigo, para entregar conhecimento pro pessoal. E aí teve um questionamento sobre ansiedade, transtorno de ansiedade, né? Quem usa algum tipo de anabolizante se pode influenciar nisso ou não. Me explica pra gente, o que é transtorno de ansiedade, que mencionaste que tu tem, como é que é essa parada aí? Então, eu tenho ansiedade, né? Tratei com medicação por um período de tempo, retirei a medicação, fiz terapia, encerrei faz umas 2 semanas e sigo agora com uma fórmula com fitoterápico que eu desenvolvi para controle de ansiedade. Né? Lógico, não é o fitoterápico que fez o efeito, foi toda uma base. Processo. Né? Medicamento, terapia, que é importantíssimo. E lembrando, terapia e atividade física, em muitos dos casos, são superiores à medicação já. Né? Pra gente ver a importância da atividade física, do exercício físico. Interessante o cara falar isso, o cara é médico, né? Que interessante isso, bacana, cara. Mas assim, eu sou médico, já, mas eu sempre defendi a parte do esporte. Tanto que um dos meus TCCs eu ia fazer era sobre o exercício físico e a resposta na saúde. Cara, é incrível. Trata praticamente tudo, cara. Exercício físico, né? Tem 2 educadores físicos aqui. Então, é algo fundamental. Eu quase terceiro, falta só entregar o TCC da educação física. Bacana. Então, o exercício físico é fundamental. Cara, ele salva pra tudo, né? Praticamente todas as doenças. Fibromialgia, que sente dor, cara, melhora com atividade física. A artrite, não sei o quê, trata com atividade física, né? Então, é fundamental. Assim como na saúde mental é importante. E por que eu abordo tanto a saúde mental? Porque eu tive 2 professores excelentes, né? Da parte de psiquiatria, e desenvolveu uma paixão na turma de saúde mental muito boa, né? E eu levei essa paixão para minha vida, né? Primeiro, por eu ter essa ansiedade, que no início era tido como frescura, né? O homem não tem depressão, o homem não tem ansiedade, isso é frescura. Não, não é. São doenças que existem e que a gente tem que tratar. Silenciosas. Silenciosas. Até o momento em que eu tive uma crise de pânico, né? Tava lá atendendo no SUS, ficha, daqui a pouco eu assim, caralho, velho, surtei. Me deu aquele ataque, assim, né? Logo no SUS, um doente tão saudável, tão tranquilo. Mas eu tive sempre boas experiências no SUS, cara. Sempre, né? É aquilo que a gente tava conversando no início ali. Sempre tem que levar as boas coisas da vida. E no SUS ele me deu uma boa base, né? Tanto com lidar com pessoas, quanto em ver a gratidão das pessoas por tu fazer, às vezes, o mínimo. Por tu dar um oi pro paciente, cara. Médico, infelizmente, é uma raça triste, né? Que hoje em dia já tá melhorando, mas não tem um contato com o paciente. É sentar, conversar, dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar um abraço, entender que ali tem uma pessoa, né? Não é um olho, não é uma perna, é uma pessoa que tá ali, né? Então, por isso que eu destino tanto tempo na minha consulta para poder entender. É aquilo que eu falo, eu vou tratar o fulano, eu vou tratar o Jean. Então, como é que é a tua vida? Como é que tu tá? Então, a questão de saúde mental é importantíssima e por isso que eu abordo a minha consulta, né? Então, os hormônios, ele tem essa relação? Sim, tá? Em excesso, ele pode desencadear uma crise de ansiedade, tá? A falta, quando utilizado alguns medicamentos off-label aí, ou de mercado paralelo, underground, também causam depressão, causam vício, tá? E em doses moderadas, eu tenho um feedback muito bom do paciente que dizem que melhora, tanto da depressão quanto da ansiedade, tá? Lógico, em doses controladas, em doses terapêuticas, não em doses abusivas. E eu te dou o meu exemplo, Jean. Eu, Vicari, eu faço uso de reposição hormonal, dose de reposição hormonal, low dose, né? Para quem faz ciclo aí, low dose, tá? E eu tive uma ruptura do bíceps distal. Tive que dosar aquilo que eu falei. O Heitor tinha usado 1/3 da dose prevista no estudo. Eu fui lá, usei a dose plena. Sou eu, Vicari, médico, né? Vou usar a dose máxima, que se der alguma merda aqui, eu sei o que fazer. O que deu de merda? Cara, eu tava violento pra caralho. Porque eu tava com a testa lá nas alturas, sim, tá? Sim. Até o momento que eu tava taradão, tava querendo comer todo mundo. Cara, a gente fica, né? Porque uma coisa é aquela libido boa. Ainda bem que minha consulta era online. Libido muito alto é ruim também, cara. Claro. Imagina, cara, né? Tava tarando, eu tava solteiro, felizmente. Sim, né? sim. Passei o rodo. Feliz pra ti, né? Alguém paga essa conta, não ia ser alguém tu. Pagou a conta. Mas, cara, era ruim, tava dando em cima das minhas colegas de trabalho, né? E aquilo tava... E não percebe, né? Não percebe, cara. Não percebe. É isso que é a situação, né? Fica uma situação vexatória. Sim. E daí chega um momento em que eu fui violento com determinada situação, não no sentido de agredir, sim, mas de uma atitude verbal, né? De verbal, eu assim, porra, cara, peraí, eu tô fora de mim, né? Ali que eu resolvi reduzir a dose da testosterona e vi o quanto estava me fazendo mal. Mas era uma dose muito acima da terapêutica. Sim. Terapêutica que a gente fala aqui
para reposição de testosterona. Sim. Mas era uma dose adequada para tratamento do meu bíceps. Tanto que eu fiquei 6 semanas parado, sem treinar musculação, tá? Porque tinha rompido o bíceps distal. No meu primeiro dia, eu bati 170 no supino. Fiz errado, coisa de retardado, né? Coisa de maromba, né? Sim. Cheguei lá, não, vou dar aquecidinha, botei mais pezinho, tô bem. Pô, não senti nada do bíceps. É isso que eu falo, se o ônibus bate nele hoje, é o ônibus a menos da frota, cara. E fiz no primeiro dia da volta ao treino, cara, 170 no supino, né? No padrão, certinho, não é aquele migué de descer aqui, né? Não. É o peito, respira, volta. Olha só. Lá no norte, academia raiz. Pô, né? Abraço pro Norte, cara. O Norte gravou com a gente nossos podcast número 3, aí, se eu não me engano. Lenda. O Norte é um dos caras mais foda. Ele é tão grande, esporte, cara, que ele respira, eu fico sem ar pra dele. E tanto que ele consome o volume dele, cara. Que isso. Um abraço pro Norte aí. O Norte foi um dos caras que lá no início do atletismo patrocinou a nossa equipe. Né? Que massa, cara. Ele forneceu, que a gente era tudo uns fudidos, né, cara? E ele foi lá e disponibilizou a academia pro nosso time de atletismo. Que legal. O Norte é um coração gigante. Não, ele tem mais coração do que massa magra. Aquele bicho é animal. Norte, tamo junto. Abração, Norte. Tá, e aí tu teve o discernimento de conseguir fazer a correção, baixar a dose. Isso, baixei a dose e melhorei, né? Bacana. E até esse dia eu perguntei pros meus pacientes, abri uma enquetezinha, que tu fala, né, que eu abro muito perguntinha. Pessoal, como é que tá? Né, questão da ansiedade. E muitos pacientes me responderam, né? Então isso é a prática, né? Isso é o dia a dia. Que melhoraram da ansiedade, melhoraram da depressão com a reposição hormonal, né? Não li muitos estudos sobre isso. Mas a prática me diz isso. São meus pacientes. Para que estudo melhor do que esse? O in loco, né? O dia a dia. Claro. E assim, ó, o que eu acho interessante é que às vezes, cara, eu não entendo, né? Meu conhecimento de medicina é super inferior ao Dr. Vicari, mas algumas coisas que eu posso correlacionar. Às vezes o sintoma de hipertensão e hipotensão é o mesmo. Às vezes o sintoma de hipoglicemia e de hiper é o mesmo. Às vezes o cara que está com ansiedade, ele pode estar tanto com excesso de hormônio como com falta de hormônio. Sim. O corpo dele vai achar alguma maneira para sinalizar, né? A dor acaba sendo um sinal. Sim. Isso é meio interessante. Tive uma preparação física minha que eu usava muito hormônio. Quando eu comecei com pouquíssimo hormônio. Pouquíssimo, mas pouquíssimo. Assim, era uma dura a cada 15 dias, era ridículo. Tive um resultado tremendo. Depois, se a agência passar aqui embaixo os vídeos do meu primeiro campeonato, até vou pedir que passem no meu e depois passem do Heitor também pra mostrar. Meu primeiro campeonato, eu acho que eu ganhei mais um sorriso, cara. E mais na empolgação no palco, assim, porque, cara, não, era pouquíssimo hormônio mesmo. E teve um meu que eu usei tanto que eu não conseguia dormir direito à noite. Porque eu tava ansioso, uma fome absurda de acordar, sair da cama de madrugada e atacar a geladeira sem perceber. E acordar no meio da comida assim, ó, sabe? Então, um colateral muito grande, justamente porque eu não tinha um controle tão bom naquela época, e o médico tão bom, né? E às vezes o cara acaba priorizando outras coisas, né? São escolhas da vida, a gente aprende com as escolhas, na verdade. Mas é meio interessante isso. E o Dr. Vicari, ele tem essa ansiedade, ele tratou com terapia, ele fez um uso de alguns remédios, né? Às vezes a gente pega e toma remédio a vida inteira e sem saber que tem um começo, meio e um fim, né? A própria melatonina é assim também, né? A gente compra pra tomar pra dormir, toma a vida inteira e não sabe que ela tem uma dosagem que ela tem que tomar, parar e usar como... Acho que o remédio nunca vai ser uma finalidade, né? Em alguns casos sim, mas... Não pode ser uma bengala, né? Ele é um meio, né? Muitas vezes, né? Eu acho que é o que tu defende, né? Isso. Então, assim, e bem interessante. O que tu vê disso hoje com a pandemia, cara? Porque, assim, ó, a pandemia trancou gente em casa. Trancou gente em casa, tem gente, né, que tá mais estressada, tá mais irritada. Muitos relacionamentos acabaram, né? Muita gente ansiosa por aí. O que mudou no Vicari como médico nesse momento pandêmico, cara? Cara, o que eu vi, na época da pandemia, eu tava no SUS ainda, né? Quando iniciou a pandemia. E foi incrível porque, assim, ó, acabou tudo. É como se não existissem outras doenças. Foi só Covid e mais nada, né? Então a gente tem que olhar para trás, ver os erros, não tem mais como corrigir, mas usar isso para melhorar uma próxima pandemia que vai ocorrer, infelizmente, né? E olhar, cara, as pessoas adoeceram por infarto, deixaram de ter um tratamento. Tem pessoas ali que estão há mais de anos sem ter um atendimento médico. E tinha um atendimento contínuo, né? Mas simplesmente fecharam ambulatórios, fecharam cirurgias, pessoas morreram por falta de cirurgia, né? Porque foram só as de emergência. Uma cirurgia eletiva também é prioridade, né? Então, aquele pessoal que ficou acamado, eu tenho uma tia que tá mais de ano, trancada lá no sítio, né? Isolada, que tem um sítiozinho dela, felizmente tem um sítiozinho dela, mas tá lá isolada e tá
depressiva, né? Porque tá afastado da família, daí tem medo porque a mídia bomba com essas informações, né? De que vai morrer, mas pode morrer de outras doenças também, né? Ou pode não morrer. 500 mil mortes, né, por aí, até agora, se eu não me engano. Não me atualizo. Eu acho que é algo em torno de 500 mil mortes, depois a produção vai passar aqui embaixo a quantidade certinha. Mas, cara, se a gente fosse... Eu lembro que quando começou a pandemia, eu estudei sobre isso. E, cara, a taxa de morte por pneumonia, por um monte de coisa, cara, era bem alta o total somado, né? Gente que morria. Quantos morrem de infarto, quantos morrem de osteoporose, que é uma doença silenciosa, né? Cara, a osteoporose é uma doença silenciosa e morre gente todo dia, né? Ninguém tá minimizando aqui os efeitos do Covid, mas a gente tá querendo dizer que tem outras doenças que também deveriam ter uma atenção. E a própria inatividade física, né, Heitor, produziu uma comorbidade absurda. Então, quantas pessoas deixaram de fazer atividade física? Que eu acho que é o pior fator, né? Que é a comorbidade associada para quem tem Covid, né? O cara que é sedentário, o cara que é obeso, o cara que tem pressão alta, isso vai tudo, e é tudo somando, foi piorando, né? E foi piorando. Esses impactos a gente vai ver daqui a uns 5, 6 anos. Os impactos psicológicos, a parte metabólica, daqui a um tempo a gente vai ver. E a incongruência, né, Jean? Daí, tá, beleza. Aí volta tudo, abre o barzinho, a hipocrisia, né? Abre um restaurante e tá lá todo mundo, como a gente tá aqui, que bom. Uma baladinha às vezes, sim, baladinha. Cara, eu não curto muito. Eu trabalhei muito tempo com segurança particular, né? Eu fui guarda-costas. Me incomodava com bêbado, com briga, com rolo. E não curto muito, não. Eu volta e meia eu vou, tá? Vou falar. Cara, se eu for, vai ser pra ficar assim, ó. Sentado, escutando um pagodinho, gosto de um pagode. Bacana. Mas, paradinho. Não. Eu vou no pagodinho às vezes, assim. Não gosto do rolinho, né? Daí, chego lá, a lotação da casa parece que é 40%. Aí os caras tomam só 60% de multa, porque a casa tá cheia, né? Cheiaça, né? Ninguém de máscara. Na academia, todo mundo de máscara, velho. É isso que tá. Cara, eu não sou contra o barzinho. Sim, eu acho que tá legal, tá correto. Eu adoro balada, rei da noite. A gente é contra a hipocrisia de ir lá na academia não poder usar. Sim, né? Sim. Essa incongruência que a gente... É um processo de aprendizado, né? Tá todo mundo... tudo primeiro contato, né, Heitor? Como é que é pra ti aí que tá enfrentando essa pandemia? O que mudou na tua rotina aí, cara? Pra mim foi uma loucura, porque eu sofri o meu acidente de moto foi um pouquinho antes da pandemia. Aí depois, no meio da pandemia, eu tive um outro acidente de trabalho ali, que foi o que juntando com a sequela já do acidente de moto, eu tive que realmente ir pra faca ali. Então tive todo esse período de recuperação pós-cirúrgico e tal, em meio à pandemia, né? E a minha filha também nasceu no meio disso tudo. Trabalho de madrugada, minha filha nasceu, acho que 2 semanas depois do meu acidente de moto. Aí depois eu tive esse outro acidente de trabalho, cirurgia e tal. Então foi uma loucura, assim, né? Então foi tudo junto, assim. Eu nem sei o que afetou mais. Se foi essa questão da pandemia, dos lockdowns, se foi a questão da cirurgia. Nascimento. Foi tudo junto, assim, né? Mas realmente é uma coisa que é novo para todo mundo, essa questão da pandemia, e mesmo os estudos não tem nada definitivo, né? Demanda estudo, né? Sai um estudo aqui, não, é assim, daqui a 2, 3 semanas eles fazem uma retratação, aquilo ali era... Então é por isso que eu acho muito chato as pessoas que tomam um lado e fica brigando. A própria ciência tá o tempo inteiro mudando, então a gente tem que ter cautela, assim, na hora de tomar um lado e sair brigando, né? Quantas pessoas, questão não só a política, mas a política da pandemia também, assim, né? Não, eu sou isso, eu sou aquilo. E sendo que a ciência tá toda hora mudando, então tem que tomar cuidado, assim. Mas afetou realmente muitas pessoas essa questão da inatividade física. Eu vejo, assim, né, tipo, quantos alunos meus, assim, que tiveram que ficar isolados, às vezes porque eram pessoas de mais idades e tal, nossa, sofreram muito, assim, né, perda de massa magra, né, a própria inatividade vai gerando padrões, assim, nas pessoas, que agora tô sofrendo para conseguir corrigir, assim, a pessoa também sofre, né. Então foi para todo mundo, mas a gente vai superar. E aí é o seguinte, o cara, eu vou sou obrigado a falar nisso, cara. O bicho teve a cirurgia dele, nasceu a filha dele, ele trabalha de madrugada. Como é que é pra ti o que tu traz para as pessoas que estão na academia treinando às vezes? Qual que é a imagem que tu passa, o Heitor Salles, o personal, o pai de família, o trabalhador? Qual que é a imagem que tu passa para quem tá te vendo lá
tens alguma associação, algum feedback? O que isso impacta nos teus próprios alunos e quem te vê no dia a dia? Cara, vou ser sincero, assim, eu não fiz muito pensando nos outros, assim, fiz pensando em mim, assim, né, pela minha saúde física e mental, assim, né, o treino é uma coisa que faz bem pra mim, né, tanto é que minha esposa sabe disso, ela poderia falar assim, não, fica em casa com as crianças e tal, né, aproveita que você tá em recuperação e tal, mas ela sabia que se eu não estivesse treinando alguma coisa, aquilo não ia fazer bem, então ela me conhecendo, ela falou assim, não, faço questão que você vai, treina e tal, então eu fiz mais por mim, né, e eu dei um jeito de encaixar os meus treinos nessa rotina louca de trabalhar da madrugada, ter os alunos de personal, de ter tempo com a família e tal, e encaixei o treino ali no meio. Eu nunca fiquei pensando muito no como as pessoas viam isso. Eu fazia, me sentia bem e faço. Eu amo a educação física, então eu trabalho com muita alegria, eu trabalho de madrugada, mas pô, eu tenho certeza que quem é atendido por mim consegue perceber essa paixão que eu tenho, né, por trabalhar. Meus alunos de personal nem se fala, que consigo ter um pouco mais de intimidade, assim. E nunca fiquei pensando muito o que as pessoas viam, assim, né? Mas, cara, eu tive uns feedback, assim, muito animadores, assim, que eu percebi, assim, cara, tem coisa que a gente faz que a gente acha que não tem ninguém vendo. Por exemplo, eu tô trabalhando lá da madrugada, saio, vou fazer meu treino, nunca vejo se tem alguém olhando que eu tô treinando ali e tal. Mas depois que eu voltei dessa competição, até um pouco antes de ir já, mas quando eu voltei do Sardinha, teve algumas pessoas que vieram assim pra mim assim, cara, pô, sou teu fã, cara, tu serve de inspiração pra mim. Deu, tá, mas por quê? Porque eu sei que tu trabalha de madrugada, eu sei que tu sai da madrugada, vai treinar, né, cansado, vai dar aula, depois tu vai pra casa, fica com teus filhos, depois tem que dormir à tarde e tal, e mesmo assim tu encarou uma preparação, né, tu que já fez preparação, tu sabe que não é fácil, né, a época ali de baixo carbo, diminuir calorias, depois hiperidratar, desidratar, né, passar fome. Então é complicado e eu encaixei uma preparação no meio dessa loucura toda. Nossa, baita história, cara. E aí fui lá, né? Surpreendentemente, eu queria ir para participar, assim, bem honesto, assim, o Vicari sabe, sempre falei com ele, não, cara, eu quero ter a experiência. Ele, não, vai lá, curte e tal. Né? Sempre o intuito foi esse, ir, curtir, saber como que é esse processo de preparar, sim, tal, subir no palco. E eu cheguei lá, peguei top 2 no estreantes ali, que então massa, foi uma coisa assim que pra mim foi surpreendente, assim. Tava tu, tua esposa lá? Não, fui sozinho, até cara, porque... Cara, fui sozinho, fui caminhando até lá, tal. Chega, pô, tá louco, cara. Tô chorando aqui, velho. Vai ter um cardio, né, cara? Não, mas até porque assim, minha esposa trabalha também, aí também tem as crianças, e também essa questão de pandemia foram colocados poucos ingressos à venda. Aí só não fui sozinho de tudo, porque um outro atleta ia também sozinho, a gente rachou o hotel lá. Então, o médico Jaguara dele não foi, né? O Vicari tinha aula da pós-graduação, né? Mas foi uma experiência, assim, muito enriquecedora pra mim, e eu vi que isso serviu de motivação pra muitas pessoas, cara. Várias pessoas na academia e conhecidos, muitas pessoas mandaram mensagem assim, cara, eu acompanho a tua rotina, eu sei o quanto foi difícil pra ti ir lá, e só de tu ter ido... Sim, parece meio clichê, né? Falar, não, só de ir, tu já é um vencedor, não sei o quê. Mas eu fui com esse sentimento. Cara, eu consegui fazer uma preparação. Eu coloquei um shape que eu jamais imaginei que eu ia ter na minha vida, né? Mesmo tendo sido atleta a vida inteira. Eu jamais achei que eu ia ter um corpo daquele que eu tava, assim, no dia da competição. Então eu já tava feliz, assim. E ainda chegar e voltar com um troféu, um baita troféuzão, uma medalhona, assim, lá, hein? numa competição... Tá crescendo muito, né, cara? Numa competição daquele nível, sabe? Tipo, eu não fui numa competiçãozinha, assim, tipo, de fundo de quintal, né? Foi uma competição... Então eu voltei muito feliz e tive vários feedbacks legais, assim. E o que eu acho legal, assim, é que quem me conhece, às vezes quem olha de fora, assim, às vezes pode falar aquela... bomba, tomando bomba até eu. Preconceito. Mas quem me conhece, assim, quem acompanha a minha rotina, quem me conhece desde a época do atletismo, cara, eu tenho certeza que a pessoa vai falar assim, o Heitor não conseguiu ir lá e subir no palco e ter um bom resultado por causa dos hormônios. Sim. É por causa da dedicação dele,
porque ele é disciplinado e tal. E é isso que eu queria que as pessoas soubessem, assim, que os atletas estão lá, cara, é uma disciplina do caramba pra chegar lá e meter o shape. Porque assim, ó, ter um corpo legal com uma camiseta, né, parece que o cara é fortinho ali, é uma coisa. Agora, tu subir lá no palco, lá, tá seco, tu conseguir parar ali e mostrar até o fígado ali, posando ali... É outro nível de dedicação. O adendo que eu faço a esse discurso aí, cara, uma baita história, né, cara? Uma baita história. Acho que todo ser humano que... eu não sei, assim, qual que é a orientação espiritual de vocês. Eu sou um cara que eu gosto de... Nessa pandemia, eu busquei muitas alternativas para me espiritualizar. Pô, eu era um cara que usava sunga, 4 anos de competição, mas ia fazer curso de reiki... Fiz regressão, fiz constelação familiar e fui buscando maneiras de conseguir me entender. Acho que todo mundo saiu do seu normal, né? E buscou uma outra alternativa de entender a vida, que o cara falou, né? De achar positividade em um processo e tentar entender que faz parte de um caminho e crescer, né? Um cara que era policial, teve educação física, virou médico e hoje está aqui auxiliando um cara que veio de um outro esporte, teve uma lesão. Acho que ninguém foge da morte, ninguém foge... De errar na vida. O que diferencia é o quanto rápido tu reage e o quão positivo tu vai daquela adversidade, né? Um amigo meu, cara, um grande amigo meu, Christian Zen, que é meu treinador, atleta também de fisiculturismo bom, casado com a Jéssica Bastos, que é um fenômeno no fisiculturismo do Brasil. Ela tem 23 anos e esse ano acho que foi uns 3, 4 overall já dela. É um monstro a menina, assim. Ele também é um monstro. Era atleta do Elmo de Lemburgo, que também é um cara bem famoso no Sul também. No Rio Grande do Sul. E ele fala assim, cara, nós somos o tipo de seres humanos que a gente tem que estar sempre se incomodando. Porque o conforto nos estagna. E é verdade, cara. Assim, ó, existe no estudo de coaching, existe um trabalho que eles fazem de modulação, que é o entendimento de comportamento de pessoas que têm resultados específicos. Eles tentam cruzar os dados e entender o que a gente tem de similaridade. E às vezes é justamente isso, cara. É um cara que a vida inteira, né, não é filho de ninguém, né? Com todo respeito à família, claro, né? Mas nem pai eu tenho, gente. Não, assim, isso eu não sabia. Mas é verdade, né? Isso não tem que ser coitadismo. Não, né? É aí que tá a parada. E aí eu vou fazer assim, um questionamento, que foi a pergunta inicial pra ele, com base nisso. Pô, cara, o cara trabalha de madrugada, veio da cirurgia, nasceu a filha, foi competir. Uma coisa o cara subir no palco ali, pum. Outra coisa o cara tem que dar aula, passar fome, marmitar no banheiro, comer enquanto tem um cara cagando ali, porque não tem, a gente tá... cara, se é 6 horas trabalhando, é mais uma 6 de personal, porque o lucro, né, com todo respeito ao Ironbag, sempre vindo é o trabalho de personal que paga mais. É normal, o cara trabalha no SUS, trabalha com um consultório, claro, né? Não é mentira isso. Mas é 6 de personal, é 6 de trabalho na pista. Aí tem filho, parará. O cara vai comer com dignidade, velho, no final de semana e olha lá. Tá sempre aqui. Enquanto isso, o Zé Droguinha lá que gasta em combo, ou que gasta em viagem, ou que gasta em roupa. Cada um tem cada excesso esconde uma falta, acaba gastando em besteira. E aí pega e fala assim, ó, porque isso aí é só droga, não sei o quê. É porque, se fosse eu também conseguiria, mas não faz o que tem que ser feito, que é todo aquele processo, né? Vem ele lá e fala que o que vem de incomum nisso? Às vezes assim, cara, ó, eu vejo que o homem moderno hoje, eu falo assim, ó, eu tô com 35 anos de idade, não sou um cara muito velho, mas passei muita coisa na minha vida. Eu vejo assim, ó, hoje não fala que é bullying, não fala que é racismo, não fala porque não sei o quê. E aí tu tá cada vez se podando mais e tu vê, pô, não tem mais aquela pracinha pro cara brincar. Não tem mais aquele espaço para a criança poder se comunicar com outra criança. Eu vejo que o homem vem perdendo estímulo, cara. Pô, pensa na época não vou dar um exemplo assim, mas ó, pô, pensa na época das cavernas, cara. O cara tinha que lutar, guerrear, né? O físico, ele tinha um estímulo no comportamento do homem. Hoje o cara tá no apartamento, o cara tem um controle para isso aqui, o cara tem um telefone aqui. Então eu vejo que às vezes a modernidade, ao invés dela trazer somente praticidade, ela deixou o homem um pouco mais fraco. Sim. E aí vem seres humanos como esse cara aqui, esse animal aqui, cara, passou a vida inteira correndo, 20 segundos, 10 segundos, cara,
a gente tava conversando aqui no começo do podcast. Se você não viu, volta lá e vê. Se isso aqui for uma vinheta, ou for um GTV, ou for um Stories da fábrica, volta ou vai no YouTube e veja. Assiste lá que foi boa. Assiste. Cara, ele tem uma diferença de 1.1 segundo para um recorde mundial. 1.1 segundo. Quanto tempo que esse cara não treina para ter que baixar 1.1 segundo? E aí o cara fala assim, eu não tenho tempo pra isso, eu não consigo. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, às vezes existe algo em comum aqui. Eu acho assim, que a dificuldade, ela gera pro ser humano uma possibilidade do cara evoluir. Talvez a tua religião seja uma, a minha seja outra, não sei. Ninguém falou sobre religião aqui nem política. A ideia aqui do podcast não é essa. Mas assim, existe algo em comum. Foi na tua lesão do quadril, foi na tua do joelho, foi na minha do joelho, que eu encontrei no fisiculturismo, que ele encontrou na medicina, no fisiculturismo, que esse cara encontrou no fisiculturismo, uma maneira de conseguir produzir. Ao invés de ficar num bar enchendo o cu de cachaça, ou ficar falando de novela, ou ficar falando mal dos outros, ele foi, levantou e competiu, cara. Olha que bacana assim, velho. Existe algo em comum. A dificuldade, cara. Não é porque assim, o cara tá estudando a vida inteira, medicina, competiu pentatlo, né? Foi pro exército, foi pra polícia, tá o dia inteiro estudando. A gente tá aqui, que horas são agora? São 11 da noite? 11h30? Hora de fechar o podcast já, né? Acabou o podcast, né? O cara vai trabalhar daqui a meia hora, velho. Quem tá atrás da câmera aqui tá cansado o dia inteiro trabalhando. E a agência tá muito bonita, por sinal. Parabéns, agência Focus. Acordei 4h30 da manhã, fui treinar às 5, tava o Heitor de pé lá já, cara, trabalhando. Caralho, fui treinar às 5 da manhã, o Heitor tava lá já. Olha, então assim, viu só? Então a gente tem que, de repente, usar tudo que foi dito aqui hoje, a história do Heitor, os conselhos do Dr. Vicari, trazer isso para a vida de vocês que estão em casa e trazer como um espelho, como motivação, como exemplo. Não sei qual que é a religião de cada um, não me interessa, mas assim, às vezes o testemunho ele motiva mais, porque assim, aquele cara foi e fez isso, cara. E ele falou que ele passou dificuldade, ele falou que ele vai no médico. Às vezes a dor dele, que quem tem em casa vê, é igual a nossa dor. E o cara não sabia, o cara tá sofrendo sozinho em casa. O cara tá cansado, o cara tá... Tu falou, né? O cara tá cansado, o cara tá gordo, o cara já não tem aquele desempenho na cama. Tem cara em casa que tá aqui, ó. Sou eu, cara. Peraí, vou falar com o cara. Às vezes tem... Eu não tô percebendo, assim, como tu não percebia que tu tava estressado demais, né? Então, gente, muito obrigado aí ao doutor Charles Vicari, tá? Esse monstro aqui. Vou fazer uma enquete, se ele tem mais massa encefálica ou massa magra no corpo dele, tá? E o Heitor Salles também, muito obrigado, tá? A gente sabe como que é difícil ter profissionais que se dispõem a entregar conhecimento, porque estudam, porque aliam a teoria e a prática dentro do processo, que a gente sabe que é uma via de mão dupla, né? E que se dispõe a vir aqui e entregar para quem tem em casa conhecimento de qualidade. E você que está sentado na cadeira aí e até agora não curtiu, não compartilhou, não marcou, não acessou o site da agência, da fábrica, do Jean, do Heitor, do Vicari, curte agora, faz alguma coisa, não é muito, cara. Compartilha essa informação, esse conhecimento, tá? E fica aí o convite a que vocês vão nas mídias sociais do Heitor e do Vicari e da fábrica e da Agência Focus e que interajam com esses profissionais que estão sempre questionando vocês, entregando conhecimento, e que vocês consigam, a partir desse vídeo e talvez indicando para outros amigos, que a vida de vocês fique melhor. Muito obrigado, doutor. Valeu, Jean. Obrigado, galera. Heitorzão, cara, prazer. Vale um livro, hein? Esse cara vale os dois, né? É uma lenda, isso é uma lenda. Não, eu ainda quero ver a foto da Scania. Bota depois aqui embaixo a foto do caminhão que bateu nesse animal aqui, velho. Que apanhou, né? Não, pensa no caminhão. Que apanhou, cara, desse animal. Meu Deus do céu, tá louco, cara. Que loucura. Muito obrigado, cara. Valeu, Jean. Gostaram? Como é que foi? Foi Querem passar algum recado, algum contato, alguma mensagem? Agora, cara, o mais legal foi que a gente tava conversando no início, né? Antes da gravação. E o Jean me explicou como é que seria o podcast. E falou, não, também vai vir um atleta aqui. O Heitor, assim, não, tá de sacanagem que é o Heitor Salles. Ele assim, pô, meu amigão, iniciou atletismo comigo, é meu paciente, né? Não sabia, pô, não sabia? Eu achei que o Vicari que tinha falado, chama o Heitor. Não sabia. Não Foi nada. Loucura. E aí, pô, que legal, né, cara? E aquilo que eu falo, assim, ó, cara, tu se cerca de pessoas boas e o mundo começa a conspirar positivamente, né? E eu levo isso, cara, desde aquele momento que eu sofri aquele acidente, eu começo a ver tudo na perspectiva positiva. Cara, por que aconteceu isso? É pra
seguir por esse lado. Para fazer isso, eu tava errando aqui, né? Então, cara, olha que legal, né? Nós estamos aqui, obrigado à equipe da produção, né? Porque a essa hora da noite, eu tô acordado desde 4 horas da manhã, o Jean com certeza cedo, a equipe que cedo, o Heitor virou a noite trabalhando, tá aqui, vai trabalhar de novo, né? Amanhã, Heitor, vou faltar aí, amanhã eu não vou, velho. Não, amanhã eu não vou, tô cansado pra caralho, cara. Mas, cara, que bom que é, né, cara? Que legal que é. Que legal. O Heitor não tem essa opção. Não tem como, né? Não, o cara tem que fazer um livro, cara, tá louco. É a lenda. Heitorzão. Cara, assim, eu queria falar um pouquinho antes, assim, que o Vicari, assim, me inspira muito, assim. Eu conheço o Vicari fora do consultório, já anterior, e, assim, cara, eu sempre achei ele muito louco, assim. Ele sempre foi um cara, nossa, no atletismo ele o apelido dele era o Sexta, né? Nem sei porque que o apelido dele era Sexta. Que no ano que eu entrei, eu fazia aniversário na sexta-feira 13. Eu falei pra todo mundo lá. Gente. Habilidade sexta-feira. A gente chamava ele de sexta. E ele era muito louco, cara, assim, e eu acompanhei, assim, todo esse processo dele de evolução, cara, pô, tipo, de passar por tudo isso, né? Virar polícia. Atletismo, policial, educação física, acidente, foi fazer medicina. Então, assim, pô, eu que olho de fora e conhecendo ele fora disso tudo que vocês veem, assim, cara, um bicho doido daquele, assim, ó. Mas, cara, perseverou, fez tudo isso, cara. Passou em educação física, passou na polícia, passou pra medicina numa universidade pública. Não teve um pai milionário que pagou, nada contra quem tem condições de pagar, né? Mas ele, tipo, né, se matou de estudar e tal. Então ele é um cara que inspira muito, assim, né? E com certeza ele tem muito amor pelo que faz, assim. Eu acho que essa é a diferença, assim, das pessoas que têm sucesso. Eu me considero um cara... Não digo que eu tenho muito dinheiro e tal, mas eu me considero bem sucedido dentro do que eu me proponho a fazer, porque eu tenho amor pelo que eu faço, assim, sabe? E amor pelo que faz inclui tu usar o teu conhecimento para ajudar as pessoas. Claro, a gente é remunerado por isso, mas tem pessoas que só pensam na remuneração. A gente pensa em transformar a vida das pessoas através do que a gente tem de conhecimento, das nossas experiências, e por isso nós somos remunerados e, de certa forma, reconhecidos, né? Tem um amigo meu que sempre fala uma frase que eu nem sei de quem que é, mas eu sempre ouvi dele, do Louvier, que é aquilo que você fala tão alto que eu não escuto aquilo que você diz. Então não adianta a gente falar um monte de coisa, porque eu faço isso, eu aquilo, e sendo que minha prática não reflete aquilo. Então, por isso que às vezes algumas pessoas chegam e falam, pô, Heitor, tu fez aquilo, eu vi tu fazendo e aquilo me impactou e eu nem sabia que tinha alguém olhando. Então a importância de a gente fazer com amor as coisas, né? Então eu tenho certeza que nós três aqui, a gente tem sucesso, a gente é bem sucedido no que a gente faz, porque com certeza a gente faz com amor aí. E eu acho que essa é a mensagem, assim, tudo que eu sempre fiz dentro do esporte ou na profissão, eu fiz com amor e eu acho que isso acaba refletindo e servindo de inspiração para outras pessoas. Show de bola. Gente, mais um podcast da Fábrica de Suplementos, o Podfá, disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube e no Instagram desse animal aqui, desse monstro aqui, tá? Da Fábrica. Curte, compartilha, marca, segue a gente, interage com a gente lá e até o próximo podcast. Muito obrigado, valeu!